Sejam bem-vindos a mais um vídeo de aula da atividade de fixação, anexo do dia 20/5, expressões numéricas. De olho no vídeo. Calcule o valor das expressões numéricas. Eu tenho a letra A, eu sei que eu preciso eliminar primeiro o meu parênteses. Tem uma subtração e uma adição. Professora, o que eu faço primeiro? A que primeiro aparecer, aí no caso aí foi 45 menos 15. Então, repito, 60 menos colchete, 10 mais... Faço 45 menos 15, que dá 30, mais 30. Professora, eu poderia fazer logo aqui, eliminar esse parênteses? Poderia colocar logo aqui o 60, né? Porque aí eu faria mentalmente 45 menos 15, 30, mais 30, 60. Já colocaria o 60. E repito aqui o menos 20. Próxima linha, 60 menos, repito meu colchete, 10 mais, faço aqui o que? O 30 mais 30, que dá 60. E repito menos 20, fecho colchete. Agora eu vou eliminar o meu colchete. 60 menos 10 mais 60, eu tenho 70, né? Eu poderia também eliminar logo esse meu colchete aqui, ó. 10 mais 60, 70, menos 20, daria 50. Já colocaria o 50 aqui no final. Mas fiz de maneira detalhada para vocês entenderem melhor. 10 mais 60, 70, menos 20. Repito, 60 menos... Agora sim consigo eliminar o meu colchete. 70 menos 20, eu tenho o número 50. E para finalizar aqui, 60 menos 50, eu tenho que número? Deixei para vocês responderem. Letra B. Eu tenho uma divisão e uma multiplicação. Tem uma adição aqui, mas eu resolvo aqui primeiro, aparece que no caso aqui é a divisão. Professora, eu posso fazer aqui minha multiplicação? Pode, porque eu tenho dois produtos aqui, então dá para eu fazer aqui minha multiplicação. Então, repito, 15 mais 16 dividido por 4, eu tenho 4, repito o sinal de menos e resolvo a minha multiplicação. 3 vezes 2, eu tenho o número 6. Aqui eu tenho uma adição e uma subtração, eu resolvo aqui primeiro aparece, que no caso aqui é a adição. 15 mais 4, 19, menos 6, 19 menos 6, respondo aí no quadradinho. C, eu tenho uma multiplicação e uma divisão, o que eu vou resolver? Aqui primeiro aparece, 7 vezes 8, 56, dividido por 2, menos 15. Agora faço aqui a minha divisão, né? Sempre a multiplicação, divisão, vice-versa, aqui primeiro aparece, né, na expressão. Eu tenho aqui 56 dividido por 2, 28 menos 15. Agora, 28 menos 15, faço a minha subtração e coloco aqui a resposta. Letra D. Professora, então, e agora eu tenho uma divisão aqui e uma multiplicação. Eu faço logo 2 vezes 3... E aqui a divisão não, porque eu tenho um sinal de divisão aqui. Então, eu preciso eliminar essa minha divisão também, porque eu tenho divisão e multiplicação. Então, eu resolvo aqui primeiro, aparece aqui. Então, eu ainda não terminei, ainda não eliminei aqui essa minha divisão. Então, eu preciso eliminá-la para poder ir para multiplicação. Aqui eu consegui na letra B, porque eu tinha dois números aqui, dois produtos, né? Dois fatores para multiplicar e ter o meu produto, né? Então, aqui eu preciso eliminar para poder ir para essa multiplicação. Então, eu tenho 8 dividido por 4, 2, dividido por, repito o número 2, vezes 3, mais 20. Aí, agora eu resolvo a minha divisão. 2 dividido por 2, eu tenho 1, vezes 3, mais 20. Agora sim, eu tenho uma multiplicação aqui e posso resolver. 1 vezes 3, 3, e repito mais 20. 3 mais 20, que número eu tenho aí? Bora lá para a próxima. Letra E. Apareceu aqui o meu parênteses, né? Então, o que eu tenho que primeiro eliminar? O meu parênteses. E se aparecer uma multiplicação com uma adição, subtração, resolvo primeiro a multiplicação. Repito todos os números e sinais. 3 vezes 5, eu tenho 15, menos 11. Eu poderia, professora, eliminar logo aqui? Sim. 3 vezes 5, 15, 15 menos 11, eu tinha 4, já poderia colocar aqui o número 4, né? Mas fiz aqui de maneira detalhada para vocês. Repito todos os números, agora vou eliminar o meu parênteses, né? 3 mais 10 mais 5, 15 menos 11, eu tenho 4. Aqui eu tenho uma adição e subtração. Aqui eu tenho 3 parcelas, né? Da adição. Então, eu poderia fazer logo essas 3? Poderia sim, repetiria o menos 4. Mas fizemos de maneira detalhada. 3 mais 10, eu tenho 13. Repito, mais 5, menos 4. Aqui eu tenho uma adição e uma subtração. Resolvo que é primeiro que aparece entre adição e subtração. 13 mais 5, 15, menos 4. 18 menos 4,
coloquem o resultado. Letra F. O meu olho vai direto aqui em quê? No parênteses, para eu resolver logo ele, né? E aqui eu repito todos os números e sinais até chegar ao parênteses. Faço a minha multiplicação. 2 vezes 4, 8. Poderia também colocar logo 5 aqui? Poderia. 8 menos 3, 5. Já eliminaria o meu parênteses. Colocaria o número 5 aqui. Mas eu fiz de maneira detalhada. 8 menos 3. Repito novamente todos os números. E faço a minha subtração dentro do parênteses para eliminar esse meu parênteses. Porque depois que eu faço todos os números, toda a operação dentro dele, eu elimino ele, né? 8 menos 3, eu tenho o número 5. Agora eu tenho subtração, adição e subtração de novo. Vou resolver a operação que primeiro aqui aparecer entre essas duas. Eu tenho aqui o subtração. 60 menos 40, eu tenho 20, repetir o menos 20, mais 10 menos 5. Faço a operação inicial, que primeiro aparece, 20 menos 20, eu tenho 0. Repito mais 10 menos 5. 10 menos 5, eu tenho o quê? Coloque aí o resultado. Letra G. Resolvo logo o que está dentro do meu parênteses quando aparece, independente daquilo, se fosse adição, se fosse uma subtração, eu deveria primeiro eliminar o meu parênteses. Então, eu tenho 50 dividido por 5, que é 10, porque 10 vezes 5 são 50, vezes 3. Repito aqui o vezes 3. Quanto é 10 vezes 3? Coloque aí o resultado final. Letra H. Eu tenho adição e subdivisão, só que aqui eu tenho parênteses, então resolvo primeiro dentro do parênteses. 26 mais 10, eu tenho quanto? 36. Dividido por 4, repito aqui, né? Aí no final eu tenho uma divisão. 36 dividido por 4, eu tenho quanto? Que número multiplica aí por 4 que dá 36? Coloque aí o resultado final. Letra I. Eu tenho uma multiplicação e uma adição e não tenho parênteses, então eu resolvo primeiro a multiplicação, né? Se tivesse uma subtração aqui, primeiro a multiplicação. Se eu tivesse uma divisão aqui, né, no sinal do mais, da adição, faria primeiro a multiplicação. 2 vezes 14, eu tenho o que aqui? 28, repito mais, e o 36. 28 mais 36, eu tenho quanto? Coloca o resultado final. J. Eu tenho parênteses e a multiplicação, primeiro que está dentro do parênteses. 25 mais 5, 30. Repetiu vezes e o 2. 30 vezes 2, eu tenho quanto? Coloque o resultado. Na letra K, eu tenho 2 parênteses aqui, ó, né? Eu tenho 2 operações aqui entre parênteses. Vou resolver logo essa primeira que aparece aqui, que é uma adição e uma divisão. O que eu vou fazer? Divisão. 50 menos, repetir meu parênteses, 6 mais, resolvo aqui a minha divisão, 64 dividido por 16, eu tenho 4, porque 4 vezes 16, 64. Fecho parênteses, repito, vezes 3, mais, agora aqui eu tenho uma adição e uma divisão. Eu faço primeiro a minha divisão, porque quando aparece a divisão, uma subtração aqui, né, eu resolvo primeiro a divisão. 4 mais 8 dividido por 4, eu tenho 2, porque 2 vezes 4 são 8. Próxima linha. Vou resolver aqui o que está dentro do parênteses, porque eu ainda não eliminei. 50 menos 6 mais 4, eu tenho 10. Repito, vezes 3, mais 4 mais 2, que dá 6. Na próxima linha, eu vou resolver o que? Primeiro a multiplicação. Eu tenho uma subtração, mas eu não posso resolver aqui o 50 menos 10, porque eu tenho a minha multiplicação. E entre uma subtração e a adição, eu resolvo a primeira multiplicação. 50 menos 10 vezes 3, eu tenho 30, mais 6. Agora aqui a subtração e a adição, o que eu vou resolver primeiro? Aqui primeiro aparecer. Eu tenho 50 menos 30, eu tenho 20, mais 6. 20 mais 6, qual é o resultado aí final? Letra L. 15 vezes 8, né? Eu tenho entre dentro do parênteses, que eu primeiro resolvo dentro do parênteses. Eu tenho 120, e aí repito o sinal da divisão, é o número 3. 120 dividido por 3 dá quanto? Coloque o resultado final. Eu posso pegar aqui só o 12 dividido por 3, né? Que número eu multiplico por 3 que dá 12? Coloco a resposta e só faz repetir o 0, né? Porque 0 dividido para 3 dá 0. Então, eu já coloco o 0, tá bom? Resolvam aí isso, o final da expressão. Letra M.
eu tenho uma multiplicação e uma subtração. Primeiro a multiplicação, 2 vezes 40 eu tenho 80, repeti isso na subtração e o 30, e agora eu faço a minha subtração, 80 menos 30, qual é o resultado? N. Eu tenho duas multiplicações aqui, dá para eu fazer ambas? Dá, né? Porque aqui eu tenho os meus dois fatores, aqui eu também tenho dois fatores. 3 vezes 13, 39, mais 13, mais 2 vezes 13, que dá 26. Poderia somar logo essas três parcelas e colocar o resultado? Pode sim, mas fizemos aqui de maneira detalhada. 39 mais 13, eu tenho 52, mais 26, aí somo 52 mais 26 e coloco aqui o resultado final. Letra O. Eu tenho uma multiplicação, uma subtração e uma divisão. Dá para fazer aqui a minha multiplicação? Dá. E minha divisão também, porque eu consigo aqui, porque eu tenho dois números, né? Então, 5 vezes 25, eu tenho 125. Menos 10 dividido para 5, eu tenho 2, porque 2 vezes 5 dá 10, né? E aí eu tenho a minha subtração aqui e consigo fazer a subtração. 125 menos 2, coloque aí o resultado final. Letra P, novamente, né? Quase parecida com essa. Eu tenho uma divisão aqui, eu consigo resolver aqui minha divisão e também consigo aqui fazer, porque eu tenho os dois numerais aqui, da minha multiplicação, né? Meus dois fatores. Então, eu posso resolver aqui também. 125 dividido para 5, 25, mais 75 vezes 4, eu tenho 300. Repetir aqui o sinal de mais, agora faço a minha soma, né? 25 mais 300. Coloque aí um resultado final. Então a aula foi essa, espero ter ajudado vocês. Qualquer dúvida, pergunte lá no Classroom. E até a próxima. Bons estudos e fiquem com Deus.